Rogério Ceni é o maior culpado do momento do São Paulo, ele é que é responsável pela crise, ele que é responsável por não fazer o time jogar, ele que é responsável por toda essa turbulência de anos que o São Paulo vem passando. Bom, e na verdade, ele deveria sair ou não? A torcida tá certa em cobrar, pedir a cabeça do técnico ou não? É o que a gente vai tratar no vídeo de hoje, mas antes disso, se inscreva no canal, deixa o seu like, tá? Dá essa força aí pra gente e manda pra aquele seu amigo São Paulino. Manda para aquele seu amigo São Paulino aí que tá precisando refletir um pouco mais antes de apontar um único culpado, de verificar uma situação mais ampla para poder tomar uma decisão para ver quem de fato é culpado nesse time do São Paulo ou não. Bom, o problema do São Paulo de desempenho ele não vem de hoje, ele vem de muitos anos. O São Paulo ele está há anos sem ganhar um título relevante. Tudo bem, ganhou com o Crespo ali em 2021, o Paulista em cima do Palmeiras, mas você vê que o São Paulo ele perdeu força conforme o tempo foi passando. Ele antes, que nos anos 2000 era uma soberania, hoje ele já não apresenta mais a mesma força. E o que a gente pode notar é que todo ano, a gente vê um técnico culpado. Já foi com o Bausa, já foi com o Osório, já foi com o Crespo, já foi com o próprio Muricy lá atrás, na volta dele, e agora é com o Rogério Ceni. A pergunta é, quem é o maior responsável por tudo isso que o São Paulo está passando? Será que de fato é o Rogério Ceni? Bom, os números do treinador não são nada animadores. O Rogério Ceni, para vocês terem ideia, como treinador do São Paulo, contando as suas duas passagens, 129 jogos, 54 vitórias, 38 empates e 4 derrotas. Ou seja, ele tem um número de derrotas muito altas. Tanto que não só as derrotas acabam influenciando, mas as péssimas atuações do time e também a perda de certos campeonatos. Como, por exemplo, a Copa Sul-Americana para o Independiente Del Valle. A Copa Sul-Americana, que o São Paulo era favorito, e o torcedor do São Paulo sabe disso. O time até que jogava razoável, que tinha Calera e Luciano em uma fase mais ou menos boa, digamos assim, o Calera em uma fase melhor, e consegue perder um título entrando na roda do Independiente Del Valle. Então isso enfureceu demais a torcida. E outro título muito marcante que o São Paulo perdeu foi a derrota para o Palmeiras no Campeonato Paulista. A derrota que o time ele abre 3-1 no Morumbi jogando muito bem, tá? Ele engole a equipe do Abel Ferreira. Tudo bem que o time do Abel acaba fazendo um gol, mas o São Paulo ele vinha de uma partida muito contundente. Ele vinha massacrando o Palmeiras e perde da forma como perdeu no Allianz Parque. Então, essa derrota por 4-0, marca demais a derrocada do Rogério Ceni no São Paulo. Por quê? Porque o Rogério Ceni ele chega depois do Crespo. O Crespo ele consegue ganhar o Campeonato Paulista, mas ele vem numa queda de rendimento, São Paulo com 3 zagueiros, e misteriosamente, no mesmo dia que ele é demitido, o Rogério já está lá treinando o clube. Então, coisas que até hoje não consegue entender. Mas o que a gente pode pensar é, o São Paulo ele tem padrão tático? Ele tem um jeito, início, meio e fim de jogar? Na minha visão, não. O São Paulo é um time que tem muita bola, mas não sabe muito o que fazer. Ele cruza muitas vezes, ele joga na bola longa pro Calera amortecer e ele começar a iniciar a jogada, porque principalmente contra o Palmeiras a gente vê isso, o São Paulo chuta muita bola pra frente. É bola pro Calera. Ou seja, não tem padrão tático. Diferente, por exemplo, do Fernando Diniz. O Fernando Diniz, quando ele assume um clube, independente do elenco que ele tá, ele consegue implementar o seu padrão tático. Independente se o time tiver um bom elenco ou não, você consegue ver início, meio e fim das jogadas. Você gosta do estilo dele? Pode gostar, pode não gostar, mas ele tem padrão tático. O Rogério Ceni não tem padrão tático. Infelizmente, ele não conseguiu dar cara para esse São Paulo, que se une também a uma diretoria que afundou o clube em dívidas, que afundou o clube em péssimas gestões nos últimos anos, infelizmente. A diretoria do São Paulo ela erra muito, e isso tem reflexos dentro de campo, principalmente na escolha de jogadores, que a gente vê que, se fosse há 10 anos atrás, dificilmente esses jogadores estariam
na mira do São Paulo para poder vestir a camisa do São Paulo. Mas já que nós temos esse elenco com esses jogadores, vamos lá. Você consegue ver um padrão ali? Não, não consegue. Fora que a forma como o São Paulo muitas vezes perde, ele é inoperante na sua eficiência. Ele não consegue sufocar por vários jogos os adversários. Ele faz um jogo esporádico, ou seja, um jogo bom e 3 ruins. Então eu acho que o Rogério Ceni não é o maior culpado, porém, por a falta de padrão tático, pelo tempo que ele já está no São Paulo, eu acho que seria melhor para a preservação dele como ídolo e como um profissional que ele é, porque ele tem títulos relevantes, beleza, mas está visível que a situação no São Paulo já chegou no limite. Você vê a torcida pedindo a cabeça dele, você vê os jogadores não correspondendo mais o que ele está pedindo, porque eu acredito que ele treina assim o clube, mas você vê que já tá coisas bastante desconectas umas das outras, então acho que para preservação e para o São Paulo ganhar um novo fôlego, para a torcida ter novas esperanças, acredito que o Rogério Ceni deveria dar um tempo, procurar outro clube, botar suas ideias com um pouco mais de paciência, para assim, quem sabe, futuramente ele voltar com o São Paulo e dar uma outra cara. Não é ele o único culpado, você tem a diretoria, você tem os jogadores que não correspondem, mas se tratando de Rogério Ceni, eu acho que seria melhor ele dar um tempo do São Paulo e ir para um lugar onde ele tenha mais paciência, né, para poder botar as suas ideias em prática. Eu quero saber o que você acha, deixe seu comentário. Você acha que o Rogério Ceni ele deveria ser demitido ou não? Você acha que ele deveria dar um tempo ou não? Para você, quem é o maior culpado? É ele, os jogadores ou a diretoria? Deixe seu comentário aqui, se inscreva no canal, valeu e até a próxima.